E o nosso tema agora é um tema muito importante e que o agronegócio, o produtor rural precisa ficar atento às discussões, principalmente para não ter impactos negativos em relação aí ao que está sendo proposto. A gente vai falar sobre reforma tributária. Existe aí, já em circulação lá no Congresso, existem, na verdade, 3 propostas em circulação no Congresso. A PEC 45 é uma proposta da própria Câmara, a PEC 110, que vem do Senado, é uma proposta feita pelo Senado, e agora a PL 3887, que é uma proposta do governo. A gente vai tentar entender o que vai ser votado no Congresso, né, de que forma a reforma tributária pode avançar nas votações e, mais do que isso, o que o setor agropecuário precisa ficar atento aí nessas discussões, que já começaram a acontecer. Para nos ajudar nessa análise, convidamos o Renato Conchon. Ele é coordenador do Núcleo Econômico da CNA. Está aqui já o Renato com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu, pela disponibilidade de estar com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho essas mudanças. Agora, o que a gente entende, né, Renato, que a reforma tributária é necessária, mas teria que ser uma reforma para meio que tirar a burocracia do setor e das cobranças e não aumentar impostos. É isso, Renato? Bom dia, pessoal do Notícias Agrícolas. É um prazer estar falando com vocês, a todos que nos acompanham. Sim, é exatamente esse é o ponto nesse momento que nós estamos trabalhando. Só para você ter uma ideia, nós, recentemente, da CNA, colocamos na mídia um apoio à reforma tributária desde que ela implique em uma simplificação, garantia de segurança jurídica e ela não passe pelo aumento de carga tributária, seja da sociedade brasileira ou seja do setor agropecuário, com vistas a isso. Porque nós acreditamos, sim, que uma reforma tributária é necessária para atacar os principais problemas que nós temos hoje, mas esse processo não pode passar em onerar o setor que vem apresentando bons resultados, que é o setor agropecuário brasileiro. Então, nós estamos com esse cuidado e trabalhando junto à Câmara e ao Senado no sentido de aprimorar as propostas que estão em debate nesse momento. Como você falou, as propostas que, na nossa visão, têm mais chances políticas de passarem são 3. A PEC 45, de autoria da Câmara, a PEC 110, de autoria do Senado, e agora, recentemente, o projeto de lei 3887 do governo federal. Todas elas trazem algum tipo de impacto para o produtor rural, para o agronegócio como um todo. Portanto, nós estamos atentos a essas necessidades e propondo emendas, propondo mudanças para que o setor não seja tributado nesse processo. A gente vai discutir ou vai pontuar aí algumas vantagens e desvantagens de cada uma delas, mas no contexto, no geral, Renato, qual é a mais favorável, digamos assim, para o setor, que exige menos trabalho, de ter que debruçar em cima, de ter que fazer propostas, e qual que é a que pode trazer mais consequências aí para o setor, na sua opinião? Olha, sem sombra de dúvida, nós estamos trabalhando no escopo das 3, na proposta de melhoria das 3, do ponto de vista do setor do agronegócio, da atividade agropecuária. O projeto de lei do governo, que é o mais recente, ele tem méritos no sentido de simplificar, uma vez que ele pega 5 legislações atuais, 3 de PIS e 2 de COFINS, e unifica em uma única legislação. Isso, por si só, traz bastante segurança jurídica para os contribuintes. É importante lembrar que, dentro dessa proposta do governo, os produtos, por exemplo, integrantes da cesta básica, permanecem desonerados, e isso é bastante importante para nós. Agora, tem algumas mudanças que impactam principalmente a agroindústria, mas também acabam por refletir, trazer impactos secundários para os produtores rurais. Por exemplo, a redução do crédito presumido para a agroindústria não é, entre aspas, um problema específico do produtor rural, é mais para a agroindústria, mas traz impactos secundários caso o crédito presumido caia, conforme propõe o projeto de lei do governo, e com isso aumenta a carga tributária das agroindústrias. E acaba refletindo no produtor por meio da redução dos preços pagos dos produtos agropecuários. Então, é uma preocupação que nós temos
também. Com relação à PEC 110, ela nos parece que teve muito mais cuidado para o segmento agropecuário, uma vez que ela determina que os produtos alimentares e medicamentos terão alíquotas isentas, serão isentos do tributo, do denominado IBS, ou terão alíquotas de, no máximo, 4%, em linha do que os principais países que utilizam-se do modelo do IVA fazem. Ainda na PEC 110, os insumos agropecuários não serão onerados para eliminar cumulatividade do tributo e eliminar possíveis aumentos no custo de produção dos produtores rurais. Então, a PEC 110 também ela é bem mais voltada para o setor, não só para o agropecuário, mas para outros setores da economia. Mas tem alguns pontos que nos chamam a atenção ainda, que merecem, no nosso ver, mudanças técnicas. Por exemplo, a questão do regime monofásico, da incidência desse tributo sobre combustíveis e energia elétrica. Isso significa dizer que isso não vai ter crédito. Energia elétrica e combustível não vai transferir crédito para o adquirente. Enfim, é um problema significativo, uma vez que energia elétrica e combustível é cada vez mais utilizado, são insumos bastante importantes para a atividade agropecuária brasileira. Por fim, a PEC 45 realmente traz alguns impactos mais significativos, uma vez que a proposta dela é unificar e simplificar, com a adoção de uma alíquota única. Isso quer dizer que uma alíquota de aproximadamente 25% ou mais incidirá sobre o pão francês, o leite, o quilo da carne ou também dos veículos, dos carros importados ou de aparelhos celulares, por exemplo. Tudo no Brasil será tributado com alíquota de 25% ou mais, de acordo com a PEC 45. Isso, por óbvio, vai trazer um aumento de carga tributária muito grande para o setor agropecuário. É importante dizer também que os benefícios tributários do agronegócio ou de qualquer outro setor da economia acabarão. Isso significa dizer que, por exemplo, o convênio ICMS número 100, que é um convênio tão caro para o setor, porque ele reduz a base de cálculo do ICMS de insumos agropecuários, vai acabar. E com isso, a gente sabe que os insumos hoje não têm tributação, ou tem uma tributação reduzida, dependendo desse insumo. Isso faz com que os insumos cheguem mais baratos para o produtor rural, o que permite ele usar pacotes tecnológicos mais avançados. Isso ocorre hoje. Com a PEC 45, os insumos serão tributados, portanto, o custo de produção vai subir das diversas cadeias agropecuárias, e nós temos estudos divulgados no site da CNA, recorrentemente falando de custos subindo na soja, milho, pecuária de leite, enfim, todas as atividades agropecuárias terão uma elevação no custo de produção, algumas mais significativas, inclusive. Importante dizer também que esse aumento de custo se transforma em crédito tributário, e o produtor vai utilizar esse crédito para abater o imposto devido quando ele fizer a saída da sua mercadoria, da sua propriedade rural. Isso significa dizer que o produtor rural vai aumentar o seu custo de produção, passando por uma necessidade de um fluxo de caixa maior, uma vez que, grosso modo, 1/3 da sua safra é financiada com banco, 1/3 com tradings, e ele vai ter que buscar mais recursos junto aos bancos e junto às tradings para financiar a sua safra. Isso se torna crédito, e quando ele faz a saída do produto, da soja, do milho, do boi, ele vai ter que pagar tributos. Ele pega esse débito na saída, deduz o crédito da entrada e tem um imposto a recolher. Isso vai fazer com que vai aumentar a carga tributária do produtor, além de que vai obrigar o produtor a ter uma contabilidade mínima, mensal. Isso significa dizer que custos com contadores e advogados vão ser o novo normal para os produtores rurais. O que nós não acreditamos que seja uma boa. Nós fizemos emendas parlamentares justamente para atacar esses problemas que, na nossa visão, no sistema CNA, junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, vão acabar induzindo alguns produtores a saírem da atividade. Isso é o pior. Uma reforma tributária, ela deve simplificar processos e aumentar a garantia de segurança jurídica, e não viabilizar a saída de alguns agentes econômicos da atividade, porque o custo tributário simplesmente ficou muito alto.
Então, essas, sem sombra de dúvida, são as principais preocupações que nós temos em relação às propostas que tramitam no Congresso Nacional nesse momento. Então, olhando basicamente os detalhes que você citou de cada uma, a PEC 45 é a que exige maior atenção, ou que pelo menos exige, ou tem mais obstáculos, tem mais cobranças em cima do produtor. E são cobranças relativas não só à tributação de insumos, como também à cobrança de imposto sobre a produção, Renato, no final das contas? Correto, exatamente. A PEC 45 tem esse condão, tem esse objetivo. Lembrando que hoje os produtores rurais não são contribuintes diretos dos tributos. Hoje o produtor rural não paga PIS, COFINS e ISS diretamente, mas parte dos seus produtos pagam através da cadeia agroindustrial. Ou seja, porque muito produtor não tem contabilidade, não tem condições de fazer a sua contabilidade para e passo. Então, por isso que adotou-se esses regimes tributários diferenciados, não só para o setor agropecuário, para acomodar as necessidades dessas mudanças. Portanto, a PEC 45 elimina todo e qualquer tipo dessas mudanças e, sem sombra de dúvida, vai trazer mais preocupações para o produtor rural e para o setor do agronegócio como um todo, não só para o produtor rural, mas para algumas questões das agroindústrias e também para o setor produtor de insumos, de fertilizantes, defensivos e sementes, por exemplo. As 3 propostas estão em discussão, Renato? Sim, as 3 propostas estão em debate. Agora, o relator está fazendo diversas audiências públicas. Lembrando que o relator é o deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba. Ele está promovendo diversas audiências públicas a fim de colher informações e subsídios dos setores. Hoje, por exemplo, dia 27 de agosto, está acontecendo nesse momento uma audiência pública para ouvir o setor agropecuário, inclusive, o representante da CNA está falando nesse momento, nessa audiência pública, o setor financeiro, o setor de comércios, o setor de cooperativo e o setor de seguros. Na próxima semana, a parte da indústria e outros setores econômicos estarão apresentando ao relator as preocupações e as necessidades de mudanças no texto legal para acomodar que não haja um aumento significativo, um aumento de carga tributária para o setor. Então, nós estamos fazendo esse trabalho justamente hoje. Mas em termos de simplificação, em termos de melhora do sistema, tem alguma que está mais avançada aí, na sua opinião? Não, as 3 estão exatamente na mão do deputado Aguinaldo Ribeiro, tá? E ele vai fazer o relatório dele em cima dessas propostas. O que ele pode fazer é pegar como base, como estrutura base, uma PEC, por exemplo, a PEC 45 ou a PEC 110 e trazer mudanças em cima desse texto base. Mas hoje as 3 propostas estão na mesa do deputado Aguinaldo Ribeiro e aí a gente tem que esperar realmente o relatório do relator, que vai ser apresentado, imagino eu, nas próximas semanas. Bom, imagino que a CNA fez algumas contas, né, de impactos aí importantes de serem considerados. Quais as contas que mais preocupam vocês aí? Nessa questão da cobrança de imposto de tributação sobre insumos? Na geração de imposto sobre produção? Enfim, aonde que está o maior gargalo aí nas discussões, Renato? Olha, veja só, a nossa maior preocupação é com a necessidade o aumento do custo de produção do produtor rural. São aumentos significativos, só para você ter uma ideia, o setor, a cultura de soja e milho em Sorriso, no Mato Grosso, tende a subir 19%. Os custos de produção de soja e milho em Sorriso, 19%. Para café em Monte Carmelo, nós estimamos um aumento na ordem de 19,3% para o produtor rural de café em Monte Carmelo, que é um regime semi-mecanizado. O produtor de arroz em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, deve ver um aumento no seu custo de produção com os impactos da PEC 45, por exemplo, na ordem de 14%. O produtor rural de leite, o pecuarista de leite, que produz leite, deverá haver um aumento de custo de produção de 11% no município de Patos de Minas, em Minas Gerais. E para a pecuária bovina, o custo de produção para o sistema de recria em Vanderlei, na Bahia, deve subir 23%
de acordo com os impactos da PEC 45, uma vez que o convênio 100 não existirá e, por óbvio, incidirá a alíquota de 25% sobre todos os insumos agropecuários. Isso, como eu falei, vai subir o custo de produção nesses percentuais que nós falamos. Então, essa é a nossa principal preocupação do ponto de vista do produtor rural. Nós temos estudos ainda que, por exemplo, mostram que o fim da atual desoneração da cesta básica e a aplicação de 25% de tributo sobre litro do leite, o pão francês, o quilo da carne ao consumidor final, vai pressionar a inflação. E isso vai fazer com que a inflação do Brasil possa subir entre 1 e 1,8 pontos percentuais, o que é muita coisa. Significa dizer que o custo de vida do brasileiro vai subir por conta da aplicação desse tributo. E a gente sabe que inflação mais alta traz juros mais altos. É o que a gente não quer para o Brasil nos próximos anos. Então, nós temos diversos estudos nesses sentidos e estão sendo apresentados ao Congresso Nacional todas essas preocupações. E qual a perspectiva de vocês? Vai haver um meio termo? Tem discussão? Tem abertura para discussão acontecendo, Renato? Bom, esperamos que realmente sim, porque senão os prejuízos serão muito grandes, não só para o setor agropecuário, mas para algumas economias, para alguns segmentos econômicos do Brasil. Tá? As propostas de mudanças necessárias foram apresentadas ao relator por meio da CNA. Está sendo também trabalhado através do Instituto Pensar Agro, da FPA, todas as entidades em linhas, e nós construímos um documento unificado com todas as mais de 40 entidades que compõem o Instituto Pensar Agro, e todas as coletas, todas as apresentações, todas as dúvidas, todos os estudos de impactos serão apresentados na próxima semana para o relator, o deputado Aguinaldo, por meio do IPA, e também a toda a diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Muito bem. Ou seja, estamos acompanhando as discussões para evitar justamente que o setor seja onerado. Mas como é que a gente responde, Renato, aqueles argumentos, aqueles questionamentos de que, mas o agro foi o que mais se beneficiou, o setor que mais se beneficiou na pandemia. O agro é o setor rico da sociedade e tem que ajudar o Brasil, enfim, nessa questão das receitas. Como é que a gente justifica isso? Porque num primeiro momento pode ser uma consequência para a produção, mas no final das contas é cada um de nós que vai sofrer as consequências, né? Cada um consumidor, né? Claro, não. Todos nós temos consciência das nossas necessidades e dos nossos compromissos para o crescimento econômico do Brasil. Tá? O setor agro tem consciência disso e vem cumprindo o seu papel. Uma vez que, em 2019, a participação do agronegócio no PIB foi de 21%. Para 2020, ano de pandemia, nós estamos prevendo que quase 24% do PIB brasileiro sairá do campo. Ou seja, quase um quarto de tudo que o Brasil produz sai do campo. Então, o Brasil, a agropecuária, o agronegócio, está cumprindo o seu papel na geração de empregos, por exemplo. Haja vista que no primeiro semestre desse ano foi o único setor que apresentou elevação, abertura de novas vagas, geração de emprego, crescimento econômico. E nós, no ano de 2018, de acordo com o estudo da própria CNA, mostra que 21% de tudo que foi arrecadado de tributação do Brasil, tributos federais e o ICMS estadual, 21% do arrecadado foi do agronegócio. Ou seja, estamos cumprindo com o nosso papel de gerar emprego, gerar renda e pagar os tributos. Então, diante dessas considerações, nós da CNA e de diversas entidades que compõem o IPA, estamos apoiando a reforma tributária, porque nós acreditamos que ela seja necessária para o Brasil, mas uma reforma tributária que simplifique, sim, mas que não aumente a carga tributária da sociedade e do setor que já vem carregando o Brasil nas costas e tem condições de muito mais. Mas ele não pode ser onerado. O setor agro
pede que considerações na reforma tributária que garanta a competitividade do agro brasileiro com os principais agros dos diversos países do mundo. A gente precisa manter a nossa competitividade não frente ao comércio, à indústria, ao setor financeiro brasileiro. Sabemos das dificuldades que esses setores estão atravessando na pandemia, somos favoráveis a medidas que promovam o crescimento econômico e de produtividade da indústria, do comércio, do setor financeiro, mas nós não podemos nos comparar agro com os demais setores da economia. Nós temos que nos comparar o agro brasileiro com os principais agros mundiais para assegurar nossa competitividade frente ao mundo, uma vez que cada dia mais o comércio internacional está cada vez mais globalizado. Nós não competimos com a indústria nacional, nós competimos com o agro americano, com o agro argentino, com o agro dos diversos países que compõem as principais produções agropecuárias no mundo. E essa tendência de desonerar o setor já é uma realidade já em outros países, né? Correto. Nós fizemos um levantamento de 135 países que utilizam-se o modelo do IVA, o Imposto de Valor Agregado, que é o modelo proposto pela PEC 45 e pela PEC 110, por exemplo. Dos 135 países, apenas 2 não se utilizam de alíquotas diferenciadas, favorecidas para o agronegócio, favorecidas para a tributação de alimentos, que são Dinamarca e Nova Zelândia, que são países completamente diferentes, uma realidade totalmente diversa da realidade brasileira, sobretudo da diversidade do agronegócio. Não dá para comparar o agro brasileiro com o agro dinamarquês ou da Nova Zelândia. São realidades completamente diferentes. Muito bem. Então, só reforçando aí alguns números que você passou, o impacto no aumento do custo de produção, caso seja aprovada uma tributação sobre insumos, por exemplo, né, Renato? Soja e milho, custo de produção poderia aumentar, isso referência no Mato Grosso, 19%. Café, 19,3%, referência Minas Gerais. Arroz, referência no Rio Grande do Sul, alta de 14%. Leite, também referência em Minas, 11% de aumento aí no custo de produção. E a pecuária, referência lá na Bahia, 23% de aumento no custo de produção. Ou seja, é uma mudança de patamar muito grande aí, né, no custo de produção de quem está no dia a dia ali, né? Exatamente. Vai exigir do produtor um maior fluxo de caixa. E tem muito produtor, a gente está combatendo aumento de custos para manter a competitividade. E onerar o setor produtivo nesse momento não é a melhor saída, sem sombra de dúvida, vai acabar prejudicando o produtor rural, o agronegócio e até a sociedade brasileira. Muito bem. O que nos deixa mais tranquilo é que está tudo sendo observado de perto e acompanhado de perto. Enfim, dá para dizer que estamos prontos para rebater os principais pontos de estrangulamento aí do setor, certo? Sim, nós da CNA, junto com as federações de agricultura, estamos fazendo esse trabalho e também outras entidades que compõem o Instituto Pensar Agro e outras que não compõem o Instituto Pensar Agro. O setor agropecuário está bem alinhado, o agronegócio brasileiro está bem alinhado quanto aos impactos da reforma, à necessidade da reforma, mas, sobretudo, dos prejuízos que algumas propostas têm nesse momento. Então, todo mundo está bem alinhado no sentido de colaborar com o processo, no sentido de assegurar uma reforma tributária, mas que garanta a competitividade dos produtos e do setor agropecuário brasileiro no mundo. Não dá para carregar o Brasil nas costas e ainda tem que pagar mais impostos por isso. Legal. Renato Concha, meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de pontuar os detalhes que a gente precisa prestar atenção, principalmente nessa discussão que já está acontecendo, né, lá no Congresso. Enfim, está otimista com o desenrolar dessa reforma tributária aí, ou será que vai ter muita água para passar debaixo da ponte ainda, Renato? Eu acredito que os debates estão intensos, continuarão, por óbvio, todos os setores buscam acomodar as suas necessidades nessa proposta, é um desafio muito grande por parte do relator, acomodar o que for possível, mas sem sombra de dúvida, nós estamos atentos, estamos acompanhando, assim como os demais setores, e aí acreditamos que nas próximas semanas a gente vai ter muito trabalho, sem sombra de dúvida, no sentido de acomodar as nossas necessidades
frente a essa reforma tributária. E o Instituto Pensar Agro, a Frente Parlamentar da Agropecuária, está sensibilizada que a gente não pode onerar o produtor rural, que a gente corre o risco de se tornar o Brasil um país de campeão na produção de alimentos e corre o risco de ser o país que mais cobra da população o preço mais alto desses alimentos. Isso a gente não pode deixar acontecer. E eu tenho certeza que o Congresso Nacional está sensibilizado nessa questão. Legal. Renato, parabéns pelo trabalho, obrigado aí pela participação mais uma vez, volte sempre, meu amigo. Obrigado, Notícias Agrícolas, a todos que nos acompanham, desejo um abraço, tudo de bom. Até a próxima. Tá aí Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, traduzindo para a gente, trazendo detalhes mesmo de cada proposta que está em circulação lá no Congresso, PEC 45, proposta da Câmara, PEC 110 do Senado, PL 3887, proposta do governo, propostas que estão sendo discutidas para implementação da reforma tributária no Brasil, principalmente com o viés de percepção aí do que pode impactar no agronegócio brasileiro. Legal, belo trabalho e vamos acompanhar de perto o que vai acontecer em relação aí à reforma tributária. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.